Olá pessoal, meu nome é Felipe Marques, sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia e hoje nós vamos falar sobre mobilização. Mobilização, a base de qualquer tratamento fisioterapêutico. Tudo gira em torno de mobilização, tá? E não é incomum que a gente veja em tudo que se faz a mobilização. Você entra no quarto do hospital, você entra na casa do paciente, você entra em qualquer lugar que vá ter uma clínica, um ambulatório, que vá ter um tratamento de fisioterapia, ele é baseado em mobilização. Tá? E o que é mobilização? O paciente está lá acamado, está na UTI, tá inconsciente e tal, e você vai lá e mexe os bracinhos dele, movimenta as perninhas dele e tchau, vou para casa, 10 minutinhos, beleza, tchau, tchau, fui, área, tá? Não, tá? A mobilização tem todo um conceito por trás. A mobilização ela é feita para manter o nosso corpo em movimento. O nosso corpo precisa de movimento para poder manter vida, tá? Não por acaso, um dos principais problemas que nós, enquanto fisioterapeutas, tentamos evitar são as deficiências oriundas do imobilismo, tá? Os efeitos deletérios do imobilismo. Eu passei anos de faculdade escutando sobre os efeitos deletérios do imobilismo. E basicamente, quais são esses efeitos deletérios? Entre os principais que podem causar, inclusive, a morte do paciente, estão as alterações venosas, né, as DVPs, as tromboses que podem gerar, e as menos sérias, que são as estases do sistema digestivo, então o paciente não consegue ir no banheiro, por exemplo, e outros problemas que vão provocar perda de condicionamento cardiorrespiratório e cardiovascular, por exemplo, que são as hipotensões. Tá? Então, o que acontece e quais são os cuidados que a gente tem que ter toda vez que a gente vai fazer uma boa mobilização? Tá? Mobilização não é simplesmente ir lá e dobrar e esticar cotovelo. Não é assim que se faz mobilização, tá? Mas, basicamente, qualquer tipo de mobilização ela vem de, né, a mobilização articular. Em primeiro lugar, a gente precisa saber se esse paciente pode ser mobilizado, tá? Então vamos supor que esse paciente teve uma trombose venosa profunda, por exemplo, você não pode simplesmente ir lá mobilizar sem verificar essa possibilidade primeiro. Existem pacientes que estão em estado de imobilização por causa de uma fratura que não foi estabilizada ainda, ou por causa de uma lesão na cervical, por exemplo, que não foi estabilizada ainda, e esses pacientes ainda não podem ser mobilizados. Então a primeira coisa que tem que fazer é olhar e verificar no prontuário do paciente ou perguntar à equipe se esse paciente pode ser mobilizado. Normalmente, um paciente de home care que está em casa, um paciente que já está no ambulatório, um paciente que já foi operado, um paciente que está ali aguardando uma cirurgia, não é o caso. Normalmente ele pode ser, a não ser que você venha um paciente da emergência, ele é um paciente que você pode mobilizar. E a mobilização, qualquer um que tenha acompanhado um atendimento fisioterapêutico pode dizer que já viu como funciona uma mobilização. Na prática, como é que a gente faz a mobilização? Eu normalmente começo. Você pode começar de dois jeitos. Ou soltando a articulação mais proximal para distal, ou de distal para proximal. Depende de como o paciente responde. Tá? Existiam algumas regras aí, mas varia de paciente para paciente. Os meus pacientes basicamente começam de distal para proximal. Tá? Então você começa, mãozinha, tornozelo, vem os dedos do pé, vem joelho, vem mobilizando o quadril e da dobra, até que vire o uhu dessa pegada. Tá? E aí a mobilização acabou por aí? Não. Tá? Mais do que mobilizar o paciente, você tem que entender o objetivo de por que nós estamos mobilizando o paciente. E é nessa pegada que a gente tem que seguir. Tá? Por exemplo, um paciente está acamado, está sentado, não levanta da cama, não faz nada, o que acontece com ele? Ele vai ter dificuldade de fazer cocô, por exemplo. Ele vai ter dificuldade de urinar, por exemplo. Você vai aumentar, por exemplo, o risco de infecções urinárias, de trato urinário, que é uma das grandes causas de morte de paciente em imobilismo. E como é que você faz o paciente sair dessa estase? Faz ele se mexer, tá? Basicamente, você precisa ter como objetivo botar o cara para andar. Pô, mas esse paciente é um paciente com Alzheimer, é um paciente que ele não vai andar. A gente sabe que não vai andar. Não importa. Esse é a meta. O que você vai fazer para conseguir atingir essa meta é outra conversa. Você vai conseguir atingir essa meta é outra conversa. Tá? Então, o primeiro objetivo, a gente tem que traçar uma meta. Todo paciente, por mais acamado, por mais ferrado que ele esteja, o nosso objetivo é fazer ele andar, botar ele em pé e botar o corpo dele para funcionar. O corpo faz o quê? Levanta e anda. Então, calcula que o que você vai tentar fazer é isso, botar ele para andar. É simples, é fácil você, depois de uma mobilização, sentar o paciente e botar ele em pé e botar ele para andar?
Se fosse fácil, não precisaria de nós. Tá? Então, o que a gente faz? Qual é o cuidado que a gente tem com essas mobilizações? A primeira coisa que eu, particularmente, sempre faço quando eu vou cuidar com o paciente é essa mobilização básica de esquentar, vamos dizer assim, as articulações, de fazer o sangue circular naqueles músculos, de fazer ele funcionar. Pacientes que têm resposta, que conseguem, por exemplo, um pós-operatório de joelho, por exemplo, de quadril, de alguma coisa, de uma coisa ortopédica que não limite a movimentação do resto do corpo dele, você pode começar com exercíciozinhos básicos, com pouca carga, ou até movimentos básicos que sejam ativos, né, que ele faça sozinho, independentes, para poder manter o sangue circulando. Ele precisa, um cara que operou o joelho precisa de você para fazer isso aqui? Não. Tá? O cara que vai precisar de você é o cara que realmente está inconsciente, um paciente neurológico, um quadro mais complicado que não tem a consciência para fazer esse tipo de movimento. E aí você faz por ele. Um joelho operado, só para continuar no mesmo exemplo, você vai devagar fazer a mobilização, tá? E seguir essa mobilização de uma forma que respeita a dor, que respeita o quadro e tomando todos os cuidados para evitar qualquer tipo de problema. Tá? Baseado nisso, saindo disso, tá? O paciente acamado, o paciente que ficou imobilizado por 3, 4 dias porque ele operou, colocou uma prótese de quadril, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, você precisa botar esse paciente para andar de volta. Pensando no paciente que vai conseguir andar de volta, tá? Que você sabe que vai, tá? Como é que você faz isso? Bom, devagar, tá? Por quê? Para evitar justamente os efeitos deletérios do imobilismo. O primeiro deles, nesse caso, seria a hipotensão, tá? Então, o que a gente faz? Tá deitadão lá? A gente vai devagarzinho sentar ele, elevar a cabeceira, ficar observando se ele não vai ter hipotensão, então a gente fica medindo a pressão arterial para verificar, tá? Devagar você vai colocar o paciente com as pernas pendentes para baixo e vai observar, devagar vai pôr ele em pé e olhando a pressão arterial, se o rosto dele está corado, se a boca está corada, tá? E eventualmente, se for possível, botar ele para andar, tá? É fácil, tranquilinho, colocar o paciente para andar um pós-operatório desse tipo? Não. Tá? Por mais jovem, saudável e tudo que esse paciente pareça, dependendo do que ele fez, ele pode ter tido uma perda de volume sanguíneo. Então, por exemplo, uma prótese de quadril, uma fratura, ele caiu, quebrou a perna, tal, ele sangrou, ele perdeu volume de sangue. Se você puser ele em pé, vai faltar sangue na cabeça e ele vai cair duro na sua frente. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado e evitar esse tipo de problema. Tá? Então é importante que se verifique o histórico antes de fazer isso. Existem casos em que demoram 5, 6, 7, 8, 10 dias para você tirar o paciente deitado para uma poltrona na sala para ele ver TV. Tá? E isso depende e varia muito do caso, do tipo de paciente, da idade, de que tipo de lesão ele teve, de que tipo de cuidado ele teve, de estado nutricional, de uma pancada de coisas que você tem que aprender a observar. Tá? Basicamente, o que eu queria que ficasse claro desse vídeo aqui, tá? Mobilização é a coisa mais importante que a gente vai fazer, tá? Basicamente para manter o sangue circulando, as articulações funcionando e o corpo, os sistemas em trabalho, tá? O nosso corpo foi feito para trabalhar em pé, não deitado, tá? Não por isso que a gente trabalha muito mais, a gente fica muito mais tempo, passa muito mais tempo em pé do que deitado, tá? E ficar deitado, ficar tudo duro, articulação dura, músculo duro, tem trombose, tem estase de intestino, tem um monte de coisa que a gente tem que tentar evitar. E é por isso que a gente precisa, o máximo que se pode, traçar um objetivo de deixar o paciente em pé, se possível andando. Tá? Eu tomo um baita cuidado e evoluo nessa linha de pacientes para justamente fazer com que a coisa circule, que a coisa ande, com que a coisa flua pro objetivo de deixar o paciente em pé. Eu consigo 100% das vezes? Não, tem pacientes que não têm a menor condição de ficar em pé, tem pacientes que não têm a menor condição de conseguir andar sozinho. Mas se eu puder fazer, inclusive, uma marcha assistida em que eu possa trazer ele para mim e andar com ele, eu vou fazer. Tá? Esse é o grande objetivo da mobilização. Você conseguir botar o paciente em pé, nem que seja encostado na parede, e conseguir fazer com que ele se movimente, ande, fazer o sangue circular, sem que ele tenha efeitos deletérios simples, como uma queda de pressão arterial, por exemplo. E é por isso que é sempre bom estar observando e monitorando. Beleza? Galerinha, vou deixar na descrição do vídeo um link de WhatsApp para quem quiser participar das aulas hoje. Tá? Vai ter uma aula à noite lá sobre esse tema. Se você perdeu essa aula à noite, a gente pode marcar uma outra, dependendo, deixa nos comentários aí, a gente pode marcar outra aula a respeito desse tema e nesse link do WhatsApp que vai deixar aqui embaixo nesse grupo do WhatsApp, beleza? Galerinha, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço, até o próximo e